Jornal Band Cidade. Oferecimento Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto 4.212 e João Naves de Ávila 4.535. Justiça ordena que agências bancárias estendam o horário de funcionamento em Araguari e Uberlândia, onde instituições foram processadas por filas enormes. Maio Amarelo reforça a conscientização de todos para evitar acidentes de trânsito e fiscalização será maior em rodovias federais. Polícia desarticula quadrilha que roubava cabeças de gado no noroeste do estado. A operação durou quase 40 horas. Tem também mais uma derrota de Aécio Neves na Justiça Comum e como os cursinhos orientam estudantes que farão o Enem durante a pandemia. Hoje é quarta-feira, 13 de maio. Band Cidade está no ar com isso e muito mais. Boa noite, estamos ao vivo também no Facebook da Band Triângulo e já abrimos o Band Cidade atualizando os números do coronavírus em Minas Gerais e também na nossa região. Minas alcançou um novo pico de casos no mesmo dia, 298 de ontem para hoje. Agora são 3.733 confirmados, 123 mortes suspeitas e 135 confirmadas. Em Uberlândia também saíram novos números há pouco, são 349 casos confirmados, agora são 4 mortes investigadas e as confirmadas seguem estagnadas em 12. 39 pacientes estão internados nas UTIs e também enfermaria, são 14 nas UTIs e 25 nas enfermarias da cidade. Lembrando que são 77% dos leitos ocupados em Uberlândia na rede pública, falando de UTIs e aí também incluindo outras enfermidades. Ainda não chegaram os dados da noite, ou melhor, desta quarta-feira da cidade de Uberaba, então por enquanto mantemos os casos de ontem, são 79 confirmados e 53 já curados, são 4 mortes confirmadas e 2 sendo investigadas. Temos atualizações importantes aqui na nossa região. A cidade de Araxá foi a 13 casos e há pouco foi confirmada a segunda morte por lá por conta do coronavírus. Uma mulher de 57 anos que estava internada na Casa do Caminho, ela perdeu a vida, não tinha dado teste positivo ainda, mas depois do sepultamento a família foi informada que o teste dela para a Covid-19 deu positivo. Então, mais uma morte confirmada por coronavírus na cidade de Araxá. Temos também o primeiro caso em Cascalho Rico, um caso na cidade de Cascalho Rico. Estrela do Sul confirmou também um caso nesta quarta-feira. A cidade de Carmo do Paranaíba, se vocês forem pegar lá para observar o boletim do estado, aponta 2 casos em Carmo do Paranaíba, mas não está na lista, porque a prefeitura de Carmo do Paranaíba informou agora há pouco que os casos foram computados para a cidade por um erro de processamento nos dados do estado. Então, Carmo do Paranaíba segue sem novos casos. Esses são os dados de sempre atualizados todos os dias na nossa região. Patos de Minas foi a 22 casos. Temos Ituiutaba com 5 casos confirmados e sempre estes dados mudando a cada dia. Bom, agora vamos falar do seu bolso. Desde o dia 9 de abril, quando começou o pagamento do auxílio emergencial, 50 milhões de brasileiros já receberam o benefício. Só que muitos que precisam dessa ajuda para sobreviver ainda não receberam e sequer têm uma resposta do banco. É o caso da Patrícia. A diarista está desempregada, é mãe solteira e tem 3 filhos. O aluguel já está atrasado e o pedido do benefício em análise. Eu não tinha declarado que eu era chefe de família e que um CPF que eu tinha colocado estava em óbito. Na minha família não tem ninguém em óbito. E eu fiz a segunda vez também. Até hoje está em análise. Eu precisava realmente desse auxílio para me ajudar a pagar meu antigo aluguel e o aluguel atual que eu estou agora. Essa é a realidade de milhares de brasileiros que não conseguiram sacar o benefício mesmo estando dentro dos requisitos da lei. É uma situação complicada, constrangedora. Nós que somos trabalhadores, né, que corre atrás para dar uma vida boa para o filho da gente, e de repente a gente se vê de pés e mãos atados. Cadê o que foi prometido? Desde o dia 9 de abril, quando iniciou o pagamento do auxílio emergencial, 50 milhões de brasileiros receberam o benefício, o que representa 1 a cada 3 adultos. Segundo a Caixa, alguns dos motivos para a negativa do auxílio emergencial são
ser empregado com carteira assinada, estar recebendo seguro-desemprego, aposentado ou pensionista do INSS, ter renda familiar mensal maior do que 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135, ter cadastrado mais de 2 pessoas da mesma família. Caso o resultado da análise aparecer como não aprovado, a pessoa pode discordar e realizar a contestação no aplicativo ou no site do auxílio emergencial. E atenção, a Prefeitura de Uberaba acaba de confirmar a 5ª morte por coronavírus na cidade. A gente trouxe esse caso ontem de uma mulher de 57 anos que tinha afirmado não ter comorbidades, estava internada no hospital regional da cidade. Então, Uberaba confirmou que este óbito foi sim causado por coronavírus. Então, são 5 mortes por lá. Um novo óbito está sendo investigado também na cidade. Então, são 5 mortes confirmadas e 2 sendo investigadas. Ao todo, 83 casos positivos em Uberaba. Destes 83, 58 já se curaram. Bom, a gente segue falando de bancos porque a Justiça determinou que os bancos de Uberlândia e Araguari ampliem seus horários de funcionamento. Vou ao vivo conversar com o Érico Gabriel e bancos em Uberlândia foram processados pelas filas enormes, não é, Érico? Boa noite. Boa noite, Vitor. É isso mesmo. Eles foram processados aí, eles podem pagar aí até 100 milhões de reais por danos por causa das pessoas aí ficarem aglomeradas em frente aos bancos. Teve uma ação civil pública que já foi aceita pela Justiça Federal em menos de 24 horas. 4 instituições bancárias vão ter que podem recorrer aí dessas ações, porém algumas coisas elas têm 24 horas para cumprir. São eles Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. Eles vão ter que estender esse atendimento das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado. Aí vale também uma orientação, porque várias pessoas ficam amontoadas ali na frente do banco, vai ter que ter uma pessoa para organizar essas filas. E nisso também entra as loterias que são conveniadas à Caixa Econômica Federal. Também vai ter que seguir todo o protocolo de combate ao coronavírus e também vai ter que atender com prioridade pessoas com risco de contaminação do Covid-19. Esses bancos aí têm 24 horas para acatar essa determinação. Então esperamos que até amanhã já mude totalmente o horário de atendimento desses bancos. Estaremos esperando, Érico. Boa noite, obrigado pelas informações. E foi reiniciada hoje em Uberaba a vacinação contra a gripe. Marília Maier. 17.140 novas doses já foram distribuídas nas 33 salas de vacinas do município. Então, a partir desta quarta-feira, as pessoas que fazem parte do público prioritário já podem se imunizar. Então, esta é a 3ª etapa da campanha de vacinação. E estão sendo vacinados crianças entre 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, mulheres que deram à luz até 45 dias e portadores de deficiência. A Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta que não há necessidade de lotar as salas de vacinas, porque todas as pessoas que fazem parte do público-alvo serão vacinadas. Vale lembrar que a partir da semana que vem, segunda-feira, dia 18, começará a última etapa da campanha de vacinação contra a gripe, que finaliza no dia 6 de junho. Intervalo, já os destaques da segurança no Band Cidade. O melhor time de consultores especializados está aqui na Nacional Piso Distribuidora, à sua disposição. Porcelanato Delta, 82 por 82, lançamento. R$ 49,90. Gresalato, novidade Delta, 70 por 70. R$ 29,90. Porcelanato você usa na promoção. De 160 por R$ 119,00. Nacional Piso Distribuidora, João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Falando aqui da troca de óleo e Auto Center do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba. Essa daqui fica no bairro Mercedes, Cândido Mendonça Bilharinho 260, antiga quadra 13 de maio. E neste momento complicado por conta do coronavírus, também é importante você cuidar da saúde do seu veículo. E a troca de óleo e filtros são essenciais. Por isso,
Todas as lojas estão abertas para atender na linha leve e pesada, nacional e importados. Aqui na troca de óleo Auto Center, só troca o que realmente precisa. Com a troca de óleo automatizada, você só paga a quantidade certa usada no motor do seu veículo, sem desperdício. E ainda temos Auto Center completo. A troca de óleo Auto Center é do Grupo Casa dos Filtros e são 2 lojas em Uberaba. Avenida Marcos Xerém, 531, ao lado da rotatória da Guilherme Ferreira. E também na rua Cândida Mendonça Bilharinho, 260, antiga quadra 13 de maio. Se você tem dores nas costas, braços, pernas, desconforto ao levantar, ao virar na cama, formigamento nos pés, pode ser hérnia de disco. Dr. Leonardo Vieira vai te ajudar. Clínica Doutor Hérnia, 34 3217 9010. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. Uma estimativa da Conab divulgada nessa semana confirma a previsão de safra brasileira de quase 251 milhões de toneladas, com leve queda de 0,4% em relação à estimativa de abril. Resultado se deve ao desempenho da soja e do milho. O 8º levantamento da safra confirma a previsão de um volume recorde de 250 milhões e 900 mil toneladas, de acordo com a Conab. Com exceção do Rio Grande do Sul, estado que teve a produção comprometida por causa da seca, o clima nas outras regiões contribuiu para os plantios. Um destaque importante é para o arroz. Apesar de não ser a maior produção da história, é a maior produtividade média alcançada na história. 6.574 quilos por hectare é a média do Brasil. A soja colhida já alcançou o maior volume da história, 120 milhões e 300 mil toneladas. E o milho segue o mesmo caminho. A previsão é de que o cereal chegue a 102 milhões e 300 mil toneladas. A área total plantada é de 65 milhões e 500 mil hectares, 3,5% maior em relação à safra passada. O algodão deverá alcançar 2 milhões 880 mil toneladas, volume 3,6% mais alto que o ciclo anterior. E o feijão, somadas as 3 safras, está previsto em 3 milhões de toneladas. E a produção de trigo neste ano deverá ser maior. Um destaque importante é que o país começou a plantar a sua safra de inverno, principalmente trigo, que é a maior produção do país entre as culturas de inverno. O ex-governador e hoje deputado federal Aécio Neves vai ser julgado pela Justiça Comum no inquérito que apura irregularidades na construção da cidade administrativa, sede do governo mineiro. A denúncia é baseada na delação de executivos da Odebrecht que alegam que parte dos valores usados na obra foram desviados para campanhas eleitorais de Aécio na década passada. A decisão de julgamento na Justiça Comum foi tomada hoje por unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça, já que a defesa de Aécio pedia que o processo fosse julgado pela Justiça Eleitoral. A defesa do deputado garantiu que vai recorrer da decisão. Seguimos falando de polícia e lá em Uberaba, uma mulher saltou de um sobrado para fugir das agressões do companheiro. Marília Maia chega ao vivo da nossa redação. O cidadão acabou preso pelo menos, Marília. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Sim, esse homem acabou preso, mas imagina o desespero dessa mulher. Esse fato aconteceu no bairro Leblon, aqui em Uberaba. Ela chamou a polícia, disse que tinha sido agredida pelo namorado. Quando a polícia chegou, ela já tinha pulado do sobrado para a casa do lado
contando que o namorado dela tinha puxado uma faca e disse que ia matá-la. Para a polícia, as testemunhas ainda disseram mais, que esse homem foi atrás dela na casa vizinha e, como não foi impedido de entrar, disse que buscaria uma arma de fogo para terminar o serviço. Assim, da chegada da polícia, esse homem tentou fugir, ele tem 20 anos de idade, mas foi sim preso. A mulher disse que não é a primeira vez que é agredida, que inclusive era proibida de sair de casa e nunca denunciou por medo, Vitor. Marília, deixa eu aproveitar você. Vamos dar um pulinho no noroeste do estado, porque a polícia desarticulou uma quadrilha que roubava gados, não é? Foi até em João Pinheiro essa ocorrência. Isso mesmo, Vitor. 6 integrantes dessa quadrilha, incluindo o líder do grupo, foram presos aí, investigados por roubo de gado em fazenda do norte e noroeste de Minas e Alto Paranaíba. Eles foram localizados depois de denúncia que o grupo estava planejando um crime. Essa operação durou nada menos que 37 horas e esses criminosos foram presos na cidade de João Pinheiro. A polícia chegou em uma fazenda onde o caseiro estava sendo mantido refém há mais de 10 horas. 100 das 300 cabeças de gado já tinham sido separadas, mas aí com a chegada da polícia, o grupo fugiu, mas foi preso no matagal horas depois. A suspeita é que esses criminosos agiam há mais de 1 ano. Vitor, boa noite, volto com você. Tá certo, Marília. Obrigado pelas informações. Boa noite para você também. Vamos a mais destaques da segurança que marcaram a região nas últimas horas. 2 bandidos são procurados após arrombarem uma casa no Costa Teles, em Uberaba, e furtarem uma TV de 43 polegadas e um videogame. Câmeras de segurança ainda flagraram um deles levando a TV tranquilamente debaixo do braço. Os moradores estavam dormindo e só perceberam a ação durante a manhã. Motorista e passageira de um caminhão que transportava abacates morreram após baterem na traseira de um caminhão-tanque na BR-365 em Patrocínio. No momento do acidente, a vegetação à beira da pista estava em chamas e havia fumaça na pista, dificultando a visibilidade. O condutor do caminhão de 41 anos ficou preso às ferragens e morreu no local. A passageira de 22 morreu na hora da colisão. O trânsito ficou interditado até a manhã de hoje. Um caminhão capotou próximo à Univerde Cidade depois que motorista perdeu o controle do veículo ao passar por uma rotatória, batendo em um barranco. Isso tudo em Uberaba. Ele transportava 15 mil litros d'água e foi socorrido por testemunhas e levado com ferimentos leves ao hospital. Um ciclista de 46 anos ficou gravemente ferido ao ser atacado por 3 cachorros em Patos de Minas. Ele contou que passava pela MGC 354 quando foi surpreendido pelos animais de grande porte. O dono deles é proprietário de uma fazenda e de um restaurante e afirmou que, devido ao baixo movimento, deixou os cães soltos. O ciclista foi levado ao hospital regional. O condutor de uma moto ficou ferido após ser fechado por um carro na BR-262. Antônio de Lima Filho, de 22 anos, bateu a moto em uma rocha e caiu na valeta à beira da pista. O motorista que causou o acidente fugiu sem prestar socorro e o jovem foi socorrido e levado ao hospital. O mês de maio é marcado por uma importante campanha de conscientização no trânsito, Maio Amarelo. Os números de acidentes e mortes ainda assustam e é um conjunto de fatores que precisa ser pensado por todos nós para que eles caiam. Em média, 50 mil pessoas morrem todo ano por acidentes no Brasil. E para cada morte aí nós temos no mínimo 5 a 10 feridos graves. Sempre eu bato muito nessa tecla. Nós temos 90% dos leitos hospitalares na parte de traumatologia ocupado por acidente de trânsito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os acidentes de trânsito são os responsáveis por 9% da mortalidade em todo o mundo. E no Brasil não é diferente. No Sistema Único de Saúde, são os acidentes os principais causadores de internações e óbitos no país. Em Minas Gerais, nos últimos 10 anos, foram mais de 190 mil internações decorrentes de acidentes de transportes terrestres, o que representa 15,4% no SUS. Com o objetivo de reduzir esses números, neste mês é realizada a campanha do Maio Amarelo, com o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida. Foi uma definição de data internacional a partir do programa da ONU, que é um programa internacional que procura reduzir os acidentes de trânsito no mundo. A Polícia Rodoviária Federal está realizando uma campanha virtual em função do Maio Amarelo
divulgando aí diversos materiais de orientação e conscientização dos motoristas e vamos também realizar operações nacionais, principalmente aí nos trechos mais críticos das rodovias aí com maior número de infrações e maior índice de acidentes. No ano passado, foram quase 4.000 mortes no trânsito em Minas Gerais. Várias atitudes conscientes são importantes por parte dos motoristas para evitarem os acidentes. Uma delas é dirigir na velocidade permitida da via. O campo de visão do condutor é afetado à medida que a velocidade aumenta. Nós temos a questão da fiscalização, nós temos a questão da educação, nós temos a questão da via, da infraestrutura viária, tecnologia dos veículos, né, que nos permite maior segurança, e nós temos a questão dos atendimentos hospitalares, né, na pré-hospitalar, hospitalar. De acordo com a especialista, só em Uberlândia são 40 acidentes todos os dias, 12 deles com motociclistas. Última pausa no Band Cidade, já a situação durante a pandemia de quem contratou as vans escolares para o ano todo. Afeganistão, 20 anos no inferno. Hoje, 7h20 da noite. Se você pudesse mudar algo na decoração da sua casa hoje, que mudanças você faria? Esse produto é 70 por 70 retificado, acetinado por R$ 29,90 extra. Ideal para vários ambientes, interno e externo. Este é um porcelanato estilo régua retificado extra, ótimo para dormir, por apenas R$ 39,90. Esse aqui é um porcelanato tamanho 80 por 80, retificado, decorado. Ele é uma peça exclusiva RC. E aí, você já sabe qual iria escolher? Temos uma linha repleta de acabamentos para você escolher a melhor opção para a sua casa e a sua família. Em Uberlândia, Matriz, Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Avenida Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, Avenida João Naves de Ávila, 4795. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Chegou o mês das Mães Supermax, a economia que toda mãe merece. Alcatra ou contrafilé o quilo 25,98. Coxa com sobrecoxa de frango Atalaia o quilo 4,98. Economia pertinho de você. Antes de botar o pé no chão, eu sento na cama. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Na graça de Deus e do Divino Espírito Santo. O que eu mais fiz na minha vida foi amor de mãe. Tudo maravilhoso e me sinto bem feliz da vida. Encontrei meu lugar. Eu sou feliz para sempre. Para sempre. Você mandou eu sorrir, eu aprendi. Ai, muito obrigado, gente. Jornal Band Cidade. Oferecimento Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto 4.212 e João Naves de Ávila 4.535. E mesmo com a suspensão das aulas presenciais, muita gente ainda tem dúvidas do que fazer com os serviços de vans, contratados em grande parte para o ano todo. A Ana Carolina está sem aula presencial desde março, por isso não utiliza a van escolar. Mesmo assim, está pagando pelo serviço que contratou de forma particular para o ano todo. Eu estou sem ter aula presencial, somente EAD, então não estou utilizando esse tipo de serviço. Esse mês teve a redução de 50%, mas no último mês eu paguei integral. O Procon orienta que, nesses casos, a melhor alternativa é entrar em acordo com o vanzeiro. A cobrança de um serviço que não é prestado, ele não é devido, né? Então, se nós fizermos a análise legal, não é possível fazer a cobrança daquilo que você não presta serviço. Se o consumidor que adquiriu o serviço quiser rescindir o contrato, é um direito dele rescindir, sempre lembrando que essa crise vai passar
e quando ela voltar, você vai precisar do serviço. Por isso que a gente pede que haja diálogo. Segundo o presidente do Sindicato dos Vanzeiros, em Uberlândia, a maioria entraram em acordo com os clientes. Mas, mesmo assim, o prejuízo é grande para os profissionais que estão parados. A preocupação do sindicato é que, quando voltarem às aulas, não vai ter prestação de serviço por esses prestadores. Por quê? Muitos já perderam suas vans para o banco e outros venderam para suprir suas necessidades básicas. Aqueles vanzeiros que prestam serviços para a prefeitura estão recebendo auxílio nesse período de pandemia do Covid-19. Nós já conseguimos um auxílio no valor de R$2.000 para o transporte rural e R$2.600 para o transporte especial. Mais de 1,5 milhão de estudantes já se inscreveram para fazer o Enem nesse ano. E quem teve que mudar a rotina, além de quem vai fazer a prova, são os cursinhos, que orientam também a manter o foco. A Ana Laura tem 17 anos e está em dúvida entre os cursos enfermagem e medicina. Independente da escolha, ela está estudando muito para passar. E a rotina das aulas mudou com o início da quarentena. Tem aula de manhã, num período mais ou menos parecido com o que a gente tinha no presencial, e tentando estudar de tarde. Mas, assim, é inevitável, né, ter algum tipo de distração, poder fechar a porta, então acaba atrapalhando um pouco. Hoje as aulas acontecem assim, de forma online. Os estudantes acompanham de casa e podem tirar dúvidas enquanto o professor explica o conteúdo. O aluno que montar melhor uma rotina de estudos pode sair na frente. Essa autonomia que ele ganhou de planejar o seu horário, de estar em casa, de organizar sua rotina de estudo, vem com uma responsabilidade muito grande, que ele não pode ter coisas que distraiam ele tem que estar num ambiente adequado, ele tem que conseguir organizar um cantinho lá no quarto onde ele vai estar estudando e assistindo às aulas. As inscrições começaram no dia 11 de maio e vão até 22. São feitas no site www.enem.inep.gov.br. A avaliação deve acontecer em novembro. Nos cursinhos, a desistência foi cerca de 10%. Não dá para a gente ficar lamentando a situação esperando ela acabar. O que a gente tem que fazer é arregaçar as mangas, enfrentar o problema, organizar da melhor forma e manter os estudos em dia. Mas há quem pensa que o Enem deveria ser adiado para que a avaliação possa alcançar mais pessoas. Tem muita gente que está sem aula, muita gente que não tem acesso nem à internet, não vai ter acesso à aula online. Esse ano a prova vai ter uma novidade, que é a versão digital. Essa forma de avaliação será um teste. Uberlândia é uma das cidades que contará com esse modelo de exame. É uma parcela pequena de alunos, mas que já vai aparecer, né? O aluno que escolhe se ele quer fazer o digital ou não, mas que não vai implicar em grandes mudanças na prova, a não ser na forma que você realiza a prova. E a TV Bandeirantes, ou a nossa TV Band, completa nessa quarta 53 anos de história. História essa construída com você. A TV Bandeirantes foi inaugurada por João Jorge Saad em 13 de maio de 1967. Esta televisão nasceu para cumprir sua missão em divertir, informar e orientar o povo. 2 anos depois, um incêndio destruiu a sede da Band. Essas imagens foram feitas e transmitidas pelos funcionários da própria emissora. Só não queimou o caminhão de reportagem que estava fora. E com aquele caminhão que nós reiniciamos a nossa vida. Foi na tela da Band que o Brasil assistiu à primeira transmissão ao vivo de uma Copa do Mundo, em 1970. A grande festa dos brasileiros no gramado do Estádio Azteca da Cidade do México. O canal foi o primeiro a transmitir toda a programação em cores em 72. Em São Paulo, o Teatro Bandeirantes abriu espaço para que os artistas soltassem a voz. Não direito, caiu desse jeito, sem perdão. De lá para cá, a Band fez parte da vida do telespectador. As conquistas dos heróis do esporte nacional, jornalismo de credibilidade, confrontos memoráveis nos debates políticos, programas de auditório e entretenimento com nomes que marcaram a história da TV brasileira. A imagem musical do Brasil está no Bolinha. A Band foi, é e sempre será a TV mais aberta do Brasil. E nos orgulhamos muito de fazer parte das suas melhores lembranças, histórias e futuro. Assim,
Seguimos nos reinventando e inovando a cada dia. Há 53 anos, nosso olhar é para você. Nele revelamos grandes talentos, contamos histórias, nos divertimos muito juntos. Damos show na música, nas transmissões, no esporte, na gastronomia. Apuramos os fatos com ética e credibilidade. E seguiremos assim, acreditando e criando tendências. Band, há 53 anos, nossa TV está aberta para você. Fim de papo. No Band Cidade de hoje vem aí o Jornal da Band. Parabéns para a nossa Band. Fique bem, até amanhã.